Eu nasci em um lar cristão evangélico. O meu pai é pastor da Assembleia de Deus, meu avô também foi pastor. E foi nesse ambiente que eu cresci, aprendi a orar, a ler a Bíblia, a amar as Sagradas Escrituras e a viver uma fé cristã. E durante muitos anos, eu jamais imaginei que eu estaria aqui falando com vocês hoje como católico. Porque eu não saí do protestantismo por deixar de crer em Cristo, como algumas pessoas pensam, ou então eu também não abandonei a Bíblia, muito pelo contrário, não deixei de acreditar no Evangelho. Na verdade, aconteceu justamente o contrário. Comecei a estudar a fé cristã, a fé que eu professava, com tanta seriedade que algumas perguntas deixaram de me permitir permanecer exatamente aonde eu estava. E é essa história que eu quero contar para vocês nesse primeiro vídeo. Se você chegou aqui agora, eu me chamo Jonatas Barbosa, tenho uma formação teológica, sou educador teológico, já formei algumas turmas teológicas no ambiente evangélico e também fundei uma confraria teológica onde nós desenvolvemos o que seria o pensar teológico. E esse canal ele nasce de uma inquietação que me acompanha há muitos anos. O que acontece quando nós levamos a nossa fé até as últimas consequências? E assim, aqui nesse canal nós vamos falar da Bíblia, teologia, patrística, filosofia, história da igreja, apologética, doutrina católica e muito mais. Vamos também ver algumas perguntas difíceis que são evitadas, que aparecem quando nós começamos a estudar tudo isso. Mas antes de falar sobre isso, eu acho justo você saber por que eu cheguei até aqui. Eu nasci num lar cristão. Meu pai e meu avô sendo pastores da Assembleia de Deus. Então a fé cristã ela não entrou na minha vida como uma novidade na adolescência ou na vida adulta. Começou muito cedo e ela estava presente ali desde o começo. E foi nesse ambiente que eu tive o meu primeiro contato com as Sagradas Escrituras, sempre vendo meu pai pregando na igreja, ensinando, lendo a Bíblia em casa. Eu tenho ele como uma grande referência e exemplo de alguém que se dedica ao estudo. A minha mãe, sempre lembro dela tendo uma vida de oração, é com quem eu aprendi a ter uma vida de oração diariamente. E eu sou profundamente grato por tudo isso. Eu não olho para a minha história anterior com desprezo, porque foi ali que eu recebi as coisas, fundamentos que me moldaram e que permanecem comigo até hoje, como por exemplo o amor pela Bíblia, a centralidade de Cristo, a importância de uma vida de oração e o desejo de cada vez mais conhecer a Deus. Só que havia uma característica minha que apareceu muito cedo. Eu sou uma pessoa curiosa. E eu não tenho certeza que isso é semente do meu pai. Por quê? Meu pai sempre me incentivou, a mim e aos meus irmãos também, a estudar, a não se contentar com a superfície, investigar, ir além. Então eu sempre queria saber mais, queria entender além. Conforme eu fui crescendo, eu comecei a buscar conhecimento para além dos limites da instituição que eu fazia parte, que era a Assembleia de Deus. Eu tive uma certa formação teológica no meio protestante, o curso teológico que cada instituição oferece, e depois também me ingressei numa faculdade de teologia, e quando eu escolhi essa faculdade, eu procurei uma faculdade que não tivesse um viés, que não fosse, por exemplo, uma faculdade batista ou presbiteriana, mas fosse realmente um ambiente acadêmico. E lá eu tive professores protestantes, católicos, professor ateu, não tinha um viés. Era a faculdade que eu escolhi busca nos formar, nos moldar, nos ensinar a pensar teologicamente. E aí
Lá você aprende a pesquisar, argumentar, comparar as fontes e identificar os pressupostos. Aprender a distinguir aquilo que eu acreditava do que eu conseguia demonstrar. Porque uma coisa é você dizer que acredita em algo. Outra coisa é quando você pensa até as últimas consequências e demonstra aquilo que você acredita. E quando eu comecei a fazer isso com a minha própria fé, levar esse pensamento até as últimas consequências, você começa a investigar coisas que simplesmente você aceitava, coisas que eram no automático, que você não parava para refletir, você só repetia aquilo que escutava. E foi aí que a história da igreja entrou na minha vida, de uma maneira diferente, porque na faculdade também você se depara com a história da igreja totalmente fora do viés que você escuta no ambiente institucional. E aí, quando eu comecei a estudar a história da igreja, eu percebi uma coisa. A história era muito mais complexa do que eu havia recebido, o que eu havia escutado sobre reforma protestante, sobre a igreja católica, muito mais. Porque quando você está dentro de uma instituição, você recebe naturalmente o que aquela instituição interpreta da história, não exatamente o que aconteceu de fato. Existe uma diferença de você ouvir uma narrativa sobre determinado acontecimento e você ir diretamente às fontes, como por exemplo, no meio protestante eu ouvi muitas vezes citarem Eusébio de Cesareia em pregações para dar aquela autoridade ou gerar uma emoção no público. E só que citavam Eusébio de Cesareia fora do contexto, de forma isolada. Mas o que acontece quando você vai realmente a Eusébio de Cesareia até a fonte primária, por exemplo, na história eclesiástica? O que você encontra nos escritos de Eusébio de Cesareia? Aí você vai ver uma distinção grotesca do que você escuta de frases isoladas, fora de contexto, e da obra completa. Eu recomendo sempre as pessoas irem às fontes primárias. E aí você descobre que a igreja antiga tem uma riqueza enorme. Você descobre a importância dos primeiros cristãos, os padres da igreja, os documentos mais antigos, os debates doutrinais que tinham nos primeiros séculos, coisas que protestantes rebatem hoje, que a igreja já debateu muito tempo atrás. E aí uma pergunta cresceu dentro de mim. Se a história da igreja que eu havia recebido não era exatamente daquele jeito, poderia ser revisitada, o que acontece se eu fizer o mesmo com as outras questões? Foi aí que a minha investigação ganhou uma outra proporção. Por quê? Nós crescemos ouvindo falando, no meio protestante, eu cresci ouvindo falando que a igreja católica é idólatra, que Maria ocupa o lugar de Cristo, que adoram imagens, que é uma seita, que a igreja católica vendeu salvação, coisas grotescas a respeito, que a Maria da igreja católica é uma e a Maria da Bíblia é outra. Olha que absurdo. E em determinado momento da minha formação, quando chegou no período do TCC, eu escolhi o tema da Eucaristia, porque precisava ter divergências entre autores, pelo menos 3 divergências. E olha que interessante, foi justamente estudando a Eucaristia que foi uma das experiências assim mais importantes da minha trajetória. Eu comecei a estudar aquilo que os cristãos acreditavam sobre a presença de Cristo na Eucaristia, meu coração começou a arder. Então eu voltei ao Evangelho de João, no capítulo 6, que Jesus diz: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E existe uma coisa interessante nesse texto. A reação dos discípulos não é: Senhor, nós não entendemos a metáfora. Diferente de outras vezes quando Jesus conta uma parábola, o texto apresenta as pessoas escandalizadas com o que Jesus estava afirmando. E é motivo de escândalo o corpo e o sangue de Cristo ser alimento. Quando houve a reforma protestante para
para surpresa de muitos. Muitos acham que quando houve a Reforma Protestante, a Igreja Protestante era para ser apenas uma, mas não foi devido a algumas divergências. E sabe qual foi a divergência? A respeito do corpo e sangue de Cristo, a respeito da Eucaristia, o entendimento da ceia, sendo aí então mais uma vez motivo de escândalo, o corpo e o sangue do Senhor ser o nosso alimento. E a minha alma começou a clamar mais e mais por um anseio de comungar, de participar desse sacramento tão rico, onde Cristo não é apenas uma ideia, um pensamento, uma imaginação, mas Cristo, ele é algo concreto e ele está presente realmente ali naquele sacramento. Aí eu pensei, se isso é verdade, o que mais eu preciso investigar? Comecei a estudar as outras questões, a doutrina da comunhão dos santos, a Mariologia, a respeito, né, da veneração de Nossa Senhora, da hiperveneração de Nossa Senhora e a veneração dos santos, a tradição, o magistério, a autoridade da igreja, a sucessão apostólica, o campo é vasto, é rico. E eu vi que tudo que eu havia escutado da igreja católica era tudo distorcido, não era realmente de fato. Eu costumo dizer que é um preconceito. O que é um preconceito? Conceito começa pelo conceito. O conceito de algo você sabe muito bem o que é. Por exemplo, essa caneca aqui. A caneca é um conceito. Quando se fala caneca, você já sabe o que é. Agora, se eu pegar um copo e falar assim, o copo é a mesma coisa que uma caneca. Não é, tem suas diferenças. Não é porque tem uma semelhança, uma ideia parecida, ou que você pensa que é parecido, mas na verdade não é, que significa que é a mesma coisa. Então eu estou tendo um preconceito de dizer que caneca e copo são a mesma coisa. Agora, se eu vou estudar de fato o que é uma caneca, eu vou ver a diferença e que não é exatamente aquilo que eu havia pensado antes. E aí, quando eu escolhi, eu e minha esposa escolhemos ir para a Igreja Católica, nós não estávamos apenas escolhendo uma denominação. Isso é uma coisa muito importante, porque a minha conversão não foi porque eu gostava mais da missa, ou porque eu me emocionava mais lá, não. Ou porque eu achei a Igreja Católica bonita. Não foi isso. Mas foi o resultado de uma investigação sobre a própria natureza da igreja. Quem recebeu a autoridade? Como a fé foi transmitida? Como os primeiros cristãos compreendiam a Eucaristia, compreendiam as Sagradas Escrituras, como a igreja entendia a sucessão apostólica, a importância dos bispos, o papel da tradição, como que nós devemos interpretar as Escrituras. E principalmente, qual comunidade histórica consegue apresentar continuidade com aquilo que Cristo confiou aos apóstolos. E aí essas respostas vai te levar inevitavelmente para a Igreja Católica, a não ser que você não queira realmente, e aí você queira protestar e não ceder o seu ego ao que é razoável crer. E foi assim que eu cheguei à igreja fundada por Cristo, a Igreja Católica. Hoje sou católico, minha esposa também, e existe uma coisa que eu quero deixar muito clara: eu não considero a minha conversão o fim da minha busca pelo conhecimento. Foi apenas o começo de algo muito maior. Porque depois que você começa a descobrir a riqueza da tradição cristã, você percebe que existe um universo inteiro para estudar. Santo Agostinho, Santo Irineu, São João Crisóstomo, Santo Atanásio, São Justino Mártir e muitos outros. E é por isso que esse canal existe. Quero compartilhar aquilo que tenho recebido através dos meus estudos. Quero falar aquilo que encontro nas escrituras, a respeito também sobre os padres da igreja, sobre a história, filosofia, responder algumas objeções e conversar sobre a doutrina católica por aqui. E também sobre viver uma fé viva, uma fé encarnada no nosso cotidiano. Porque a nossa fé, ela converte em prática, ela converte em transformação da nossa vida. E aqui é o lugar onde vamos pensar a fé até as últimas consequências. E eu peço, se inscreva no canal, deixe o seu like. No próximo vídeo nós vamos começar exatamente por uma das perguntas que mais me fizeram repensar tudo. Os primeiros cristãos eram católicos?
Te espero no próximo vídeo.